Estamos ao vivo aí pelo Instagram, pelo Facebook, da Comunidade Católica Alicerce, para novamente, nessa live de segunda-feira, estar podendo levar o amor de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para cada um de nós na segunda-feira, né, Amanda? É sempre uma grande alegria para nós estarmos aqui com vocês, partilhando da nossa vida, partilhando dessa graça de Deus, de tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, em nosso favor, de tantas graças que a gente pode contemplar diariamente. Então nós agradecemos aí aqueles que estão entrando. Confirmem aí para nós se estão nos vendo bem e nos ouvindo bem. Tá tudo certo, pessoal, galera aí do Facebook, dá um joinha aí pra gente, dá uma saudação aí pra gente, né? A galera que tá entrando aí, dá uma paz de Cristo, aí Larissa aí, ó, graça e paz, isso aí, Larissa. Mais pessoas aí pelo Facebook que a gente vê que tá aí, ó, dá uma saudação pra gente aí, ó. Pessoal do Instagram, a galera tá... Vamos lá, pessoal, a gente, como de costume, a gente vai sempre dar as orientações para de cinema, né? Tem as orientações de cinema, né? A gente vai ser cinema, que é orientação de cinema, né? Desligue seus celulares, não, mentira, desligue seu celular, não. Deixa eu ver, ali, isso, a mãozinha ali, legal, bacana. Que Deus abençoe aí, pessoal. Gente, pessoal do Facebook, a gente aí tá aí convidando várias pessoas, então eu convido você a abrir uma sala de vídeo aí pelo Facebook, para que outras pessoas também possam acompanhar essa live, possam encontrar a sua verdadeira identidade nesse coração e nesse projeto de Jesus Cristo, né? Luciene, Deus abençoe. Como é que é? Percy Cruz, Deus abençoe, a paz de Cristo e o amor de Maria, glória a Deus. E sou quem valeu. Isso aí, galera, vocês vão nos ajudando, cara. Live é isso aí, né? Vocês aí, a gente aqui, nós vamos nos ajudando a esse momento tão especial. Então, galera do Facebook, vocês que estão convidados a abrir uma sala de vídeo, é só ir lá, compartilhar a sala de vídeo e também outras pessoas estarão acompanhando através do seu Facebook essa live de segunda-feira. E lembrando também que depois do final dessa live a gente vai estar publicando nas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Então fica o convite, se você ainda não está inscrito, se inscreve lá alguns segundinhos, Comunidade Católica Alicerce, nosso canal, compartilha, divulga aí para todas as pessoas que você conhece, familiares, amigos, e nos ajude a manter esse canal de comunicação com as pessoas, né? O YouTube é esse projeto que tem se avançado na comunidade, né? A gente sempre deseja melhorar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente oferece. Então o YouTube é esse projeto de melhorar as nossas atividades, as nossas lives, quem sabe algum outro projeto que a gente tenha por aí. Nós contamos também com a sua participação, então compartilhe, divulgue aí para sua família, para os seus amigos e vamos embora que hoje temos bastante coisa para falar. Beleza? Vamos começar então. O pessoal vai entrando aos poucos aí. A gente vai começando aí então com a nossa oração, pedindo para que nessa segunda-feira o Espírito Santo possa guiar os nossos caminhos, possa nos dar as palavras que talvez você que está aí na sua casa aí está esperando, né? Uma palavra que ajude a direcionar, uma palavra que ajude a curar o teu coração, uma palavra que ajude a confortar o teu coração, uma palavra que talvez a sua família necessite e que talvez essa live, através do Espírito Santo, possa alcançar o desejo do teu coração. Por isso, peçamos essa presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessão de Maria, nossa mãe, para que ela nesse momento também possa interceder
nesse momento que nós estaremos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então partilhar a palavra de Deus. Galerinha aí da comunidade Alicerce, vocês que estão nos acompanhando aí, a gente vai partilhar a palavra de Deus que está em Efésios 5, no versículo 1 e 2. E depois a gente vai para o versículo 15. Então, pessoalzinho aí, que tá na... se quiser colocar aí, Efésios, capítulo 5, no versículo 1 e no versículo 2. E depois a gente vai para o versículo 15. Posso começar a leitura? Sim. Vamos lá. A palavra de Deus lá em Efésios vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos queridos. Vivei no amor, como Cristo também nos amou, e se entregou a Deus por nós como oferenda e sacrifício de suave odor. Olha só, a palavra de Deus vai dizer: sede imitadores de Deus, como filhos queridos. Vivei no amor. Depois, no versículo 15, vai dizer assim: portanto, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Procedei não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas, que bem aproveite o tempo presente, pois estes dias são maus. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, parece que a gente não está no Instagram da comunidade, tá? Tá. Facebook da comunidade, estamos sim, né? Estamos sim, online, ao vivo. Beleza! Pessoal, a palavra de Deus vai nos dizer: sede, pois, imitadores de Deus. A gente colocou essa palavra em Efésios hoje para trocar essa ideia com vocês justamente por causa da identidade. Então a gente vai começar essa live falando um pouco, claro que tem que ser a Amanda, que está aí se formando na psicologia, último ano, né? Último ano de psicologia aí. E ela vai falar um pouco dessa identidade do ser humano, né? O que essa identidade representa quando a gente fala sobre esse assunto, Amanda? Somos seres humanos, né? A gente já refletiu outras vezes, formados aquilo que Deus nos criou, né? Nós, como cristãos, a gente acredita que Deus sonhou com cada um de nós, né? Ele desejou a cada um de nós. Independente da situação na qual nós tenhamos nascido, meu pai não me desejou, minha mãe não me desejou, nós fomos criados por esse desejo de Deus. Então, assim, se hoje você está podendo acompanhar com a gente essa live, foi por uma vontade de Deus, que lá quando você nasceu te quis e hoje também. Então, sinta-se muito agradecido nessa noite por isso. A grande realização nossa é o dom da nossa vida. E desde o momento em que a gente foi desejado, que a gente foi criado por Deus, a gente recebeu dele uma identidade. Né? Não essa identidade que vem naquele cartãozinho verde. Não um número, né? As pessoas dão que a a gente identidade. recebe, né? Qual que é o seu nome? Quem é você? Eu sou Amanda Barbosa. Tá, e quem mais, né? O que mais é você? Né? E a gente pode perceber que ao longo da nossa vida, hoje, graças a Deus, eu tenho 31 anos. E nesses 31 anos, a minha identidade foi sendo formada. Né? E o que é essa identidade? É a sua maneira de existir, é a sua forma de ser no mundo. Ela é criada por você, ela é criada pela sua família, ela é criada pela escola onde você estudou ou estuda, ela é formada pela sociedade onde você vive, o bairro, a cultura, enfim. Cada um de nós entramos no mundo de uma forma, numa data específica, né? A gente comemora os aniversários para isso, né? Para a gente poder celebrar
esse dom daquilo que Deus nos formou. Então não adianta assim, alguém que nasceu no dia 1º de dezembro como eu, tem a mesma identidade que eu porque entrou no mundo da mesma forma. Não, gente, eu sou específica. Eu sou Não é única. igual, gente, não é igual. Por mais que assim, eu tente imitar alguém, né? A gente ouviu aqui a exortação de Paulo, né? Sede imitadores. Mas para eu imitar alguém, eu preciso reconhecer que existe alguém, né? E Paulo está falando aqui, sede imitadores de Deus. E, gente, não adianta eu querer imitar sem eu assumir quem eu sou. Porque se eu não vejo alguém, eu não estou me reconhecendo também. Né? Eu e o Ângelo aqui estamos nos vendo na tela do celular. Assim como nós estamos vendo vocês aí, que é. Estamos vendo aqui as pessoas passando, né? Entrou, comentou, coraçãozinho, enfim. A gente vai se reconhecendo. E a partir desse reconhecimento, existe a identidade desse momento que é a live. Então, para existir essa identidade, não adianta eu querer viver no mundo sozinha, excluída de todo mundo. Ainda assim, a minha identidade ela vai continuar existindo. Porque existe um Deus que me olha e que me acompanha todos os dias. E como eu já disse outras vezes, eu gosto muito de pensar assim, quando eu acordo, é uma oportunidade que Deus está me dando. Vamos lá, Amanda, aqui está a sua vida de novo. Então, assim, é reforçando a minha identidade, é me dando a possibilidade de aperfeiçoar, de melhorar essa minha identidade. E como eu vou saber se eu já tenho a minha identidade formada, se eu já cheguei em tudo que eu podia, se eu já melhorei tudo? Gente, vai ser só no dia que a gente morrer. Essas frases, né? O dia o fim de tudo é a plenitude. Nós vamos nos conhecer inteiramente. Porque daí nós vamos estar diante de Deus no final de tudo. E porque nós seremos tudo só quando nós vamos estar diante de Deus. A nossa plenitude, o nosso melhor, o nosso limite. E é por isso que aqui nós não temos limite. Porque qual é o nosso limite hoje? Eu sou bonzinho, a Amanda é bom. Não, você pode ser melhor. Porque a sua perfeição está em Deus. Né? Quando a gente estiver lá sentado, como diz, né, o Apocalipse, lá no dia do julgamento, diante de Deus, ali estará a nossa plenitude, quem nós somos de fato. Deus vai nos olhar e falar assim, olha, realmente você chegou muito próximo do meu desejo, você chegou muito próximo do meu sonho, você é um sonho de Deus, assim como nós somos o desejo e esse sonho de Deus, e nós estamos nesse mundo então em busca desse processo, dessa formação da nossa identidade, e quando chegarmos diante de Deus novamente, fala assim, Deus, eu vim na minha completo agora, eu estou completo aqui diante de ti, né? A hora que eu estava falando, eu estava pensando, né? Como descobrir essa identidade? Como é que eu vou reforçando, aperfeiçoando, melhorando quem eu sou, né? É como se, eu não sei se todo mundo já passou por essa experiência, né? Hoje, eu não tenho muito mais contato com isso, mas antigamente, nos amigos secretos, que hoje é muito mais assim, amigo chocolate, né? Mas antigamente, eles faziam assim, pra sacanear às vezes, mas colocava assim uma caixa enorme, embalada, e dentro dessa caixa vários presentinhos, até chegar num bem pequenininho. E eu acredito que a nossa vida seja isso, mas não por uma sacanagem de Deus, sabe? Mas no sentido assim, de surpreender, né? De fazer com que a gente sempre deseje mais. A gente abre o nascimento, é uma grande comemoração, é uma grande festa, porque nasceu uma nova pessoa, tem uma nova identidade. Tem alguém que eu posso amar, tem alguém por quem eu posso me doar. Passou um ano, abrimos mais uma caixa. Nossa, já cresceu tanto. Talvez já tá falando, tá dando os primeiros burburos ali de fala, os primeiros arranhões pela vida. Aí passa mais um ano e vai abrindo os presentes. E eu fico pensando assim, quanto Deus deseja que nós cheguemos até aquela última caixinha, né? Assim, daquela última caixinha que é o nosso ser, nossa identidade última, que só vamos encontrar diante dele. Né? E é interessante que esse é o desejo de Deus junto conosco. Porque a gente dá a impressão que Deus é um cara que fica ali, ó, lá do céu olhando pra gente e falando, se vira, fião, na terra, se vira, acha o seu espaço aí. E na verdade não, cara. E é por isso que a presença de Cristo, Deus se fez
presença aqui no nosso meio a partir da vida de Jesus Cristo, para se colocar presença no nosso meio, para dizer pra gente, meu, cara, você não tá só, a sua identidade, aquilo que você precisa ser, ela vai ser descoberta a cada caixa, a cada momento, vai ser descoberta em Cristo. Até Paulo disse isso, né? A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Então nós passamos junto com Cristo nessa ânsia de descoberta, né? A todo instante, a cada processo da minha vida, eu estou fazendo esse percurso de descobertas de quem eu sou, daquilo que eu posso ser, daquilo que eu posso realizar, do quanto ainda eu posso amar. Nós olhamos hoje a realidade, na verdade nós vamos afastando das nossas capacidades. Nós olhamos para aquilo que nós podemos realizar, nós vamos desanimando, porque nós queremos fugir das nossas realidades. A Amanda ia falando aqui da questão do família, a questão cultural, né? Vamos dizer, vou colocar cultural, porque envolve escolas, envolve tudo que está, que nos formou, que nos ajuda a construir relações. A gente quer fugir dessas relações. A gente quer negar a nossa família, a gente quer negar o nosso passado, a gente quer negar o que a gente já fez, e a gente quer, tipo assim, sair dessa existência e criar uma nova pessoa. As redes sociais ajudam isso, né? As pessoas criam uma identidade na rede social, né? É o refúgio. Infelizmente as redes sociais ajudam isso, né? Porque acaba criando uma máscara, né? Se a gente for perceber, é muito difícil, apesar de a gente encontrar no Facebook alguém que coloca assim, estou me sentindo triste, hoje o dia não está bom, aconteceu algo de ruim. Quando coloca, até mesmo para chamar atenção, para puxar a algo que não é verdadeiro ainda assim, né? Então, as redes sociais é um assunto para outro momento, mas a gente, no decorrer do desenvolvimento da nossa identidade, a gente vai recebendo da nossa cultura, da nossa geração, muitas coisas que nos educam. E aqui a educação não é educação escolar somente, gente. Não de aprender a ler, escrever, não é a isso que eu estou me referindo. Mas dessa educação, de um bom dia, uma boa tarde, ou então você não aprendeu, né, que tem que falar bom dia, boa tarde, enfim. Esses costumes nossos, essa nossa maneira de nos portar no mundo, a gente foi sendo educado de maneira boa ou de maneira ruim, né? Na última live eu falava, ou a gente persiste no bem, que vira uma virtude, ou a gente persiste no mal, que vira um vício. Então, como que a gente faz para a nossa identidade, para a gente poder avançar, para a gente melhorar nessa identidade? É justamente perceber em que momento eu estou sendo educada de forma ruim, que é para o vício, e educada de forma boa, que é para a virtude. Se eu reconheço que eu estou sendo educada para a virtude, eu preciso reforçar isso. Aí eu vou estar chegando cada vez mais perto dessa identidade que Deus me criou. Agora, se eu estou diante de um olhar de Deus que me criou, de quem eu quero voltar, de quem eu quero me aperfeiçoar, Ele é o meu exemplo, como Paulo disse aqui. Sede, pois, imitadores de Deus. Ele é o nosso exemplo, então a gente quer chegar até lá, a gente quer chegar onde nós fomos criados. Então a gente tem que ir deixando os nossos vícios, né? Para que a gente consiga ir aprimorando essa nossa identidade, ir aperfeiçoando, ir melhorando. Porque senão a gente fica assim, eu sou assim, ou então a questão do passado, né? Mas se eu tivesse feito isso, talvez teria dado certo. Mas se eu tivesse respondido daquele jeito, tá bom, a gente precisa olhar para o passado como um parâmetro, como uma medida. Uma forma de correção assim, também do presente, né? Agora eu posso corrigir. Para corrigir, exatamente, para a gente poder avançar nesse processo. Porque se eu fico só parada no passado, ou se eu fico só assim, aquilo que Deus quer, e o meu dia está passando aqui diante de mim e eu não estou fazendo nada. Daqui a pouco eu estou com 50 anos e eu estou achando nada ainda, né? Não tenho sentido, não tenho vida, não tenho identidade, eu não sei quem eu sou. A gente falou, a completude, o conhecimento completo daquilo que a gente é, dessa nossa identidade, é claro que vai ser só diante de Deus, mas todos os dias, eu gosto de ouvir também um pessoal que costuma falar assim, tudo que eu faço já entrou na eternidade.
né? Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão de tempo, né? A gente se refere muito à eternidade no sentido religioso, de vida eterna, daquilo que Deus reserva, né? Do pós-morte, mas não, gente. O dia de ontem já morreu se a gente parar para pensar no concreto. Então, aquilo que eu fiz ontem já entrou para a eternidade. E o que eu tenho feito da minha identidade que tem feito parte já da minha eternidade? Será que eu só estou eternizando vícios? Será que eu só estou eternizando sofrimento? Será que eu só estou eternizando na minha vida coisas ruins? Com certeza não, mas a gente pode eternizar coisas boas, né? A gente pode eternizar virtudes, a gente pode eternizar um ato de bondade. Tudo isso só vai acontecer se a gente tiver a coragem de olhar para uma referência para além de nós, gente. Não adianta. Não tem jeito, só né? Se não for essa busca, né, a partir da vida de Jesus Cristo, a gente fica perdido. Porque diante, Paulo vai dizer lá no versículo 15, né? Que procedei não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas, que bem aproveitam o tempo presente, pois os dias são maus. Eu queria pegar essa questão do dia são maus em relação à nossa identidade, porque como nós vamos nos deixando as situações ou as circunstâncias roubar essa identidade, roubar aquilo que nós precisaríamos ser. Porque como que vai roubando? Como é que o ladrão rouba as coisas? Ele chega de uma forma despercebida. O ladrão ele chega de uma forma que ninguém consegue notar, e ele entra, pega aquela coisa despercebida e leva embora. E quando você menos olha, repara e fala, nossa, me roubaram, aquela situação, né? E a nossa identidade, quando nós vamos deixando que as situações vão nos roubando, é porque muitas vezes nós estamos deixando que as influências más desse mundo vai nos tirando aquilo que nós somos. Quantas pessoas que a gente vai encontrando hoje, vai vendo, que vai buscando essa imitação, né, de artistas, vai buscando a imitação, gente, hoje de tantas realidades que não são delas, né? Vão procurando viver vidas que não correspondem àquilo que elas hoje anseiam. E daí vão se perdendo, né? Vão idealizando, vão ostentando, né? Hoje a palavra ostentação está em alta, né? A ostentação, isso está acabando com a dignidade do ser humano. Porque as pessoas estão buscando aquilo que não são, que não condiz com a sua realidade, que não condiz com aquilo que ela é. Eu me lembro algumas jovens da escola, eu me lembro até uma menina, que a gente foi acompanhando assim, né, do 6º ano, foi passando para o 7º ano e tal. Era interessante, porque essa menina, ela era muito quietinha, assim, sabe, bonita ela, de óculos, assim, cabelo preto, mas ela era muito tímida e muito quieta, assim, sabe, e era muito inteligente, muito centrada. E por ela ser assim, o que acontecia? As outras amigas começavam a meio que excluir, porque a galerinha gostava daquelas coisas, né? Aquela produção, aquela fase de ficar e tal, e ela na dela. Só que ela se sentia excluída. O que acontece? A exclusão, o fato dela se sentir ali solitária, no outro ano que ela foi para o 7º, o que começou a acontecer? Ela já começou a ser imitadora das meninas. Ela já começou a se vestir como as meninas, ela começou a se pintar como as meninas, ela começou a ter o gesto de sensualidade que nem as meninas tinham, e era perceptível, eu lembro da cena certinho, que não era dela aquilo. Falava assim, essa menina não é dela, não condiz com a identidade dela, não condiz com o que o pai, o que a mãe ensinou, estava nítido nela, a postura dela. Mas eu falava, ela está sofrendo. Porque ela está em busca de algo que ela não é. E quando a gente... Isso eu estou falando da realidade jovem, mas isso está acontecendo na realidade de casais. Isso está acontecendo na realidade de pessoas, de casal de namorado. Né? Quantos casais de namorado que um tira a identidade do outro, né? Às vezes você é amigo nosso, né? Ou a menina é amiga nossa. E daí, né, você conheceu, toda espontânea e tal. Aí um dia você encontra com o namorado, né? A pessoa nem olha pra cara da gente, né?
A pessoa nem fala com a gente, mas por que não falou comigo? Só porque tá com o namorado? Porque tem medo, o namorado tira a identidade, tira a liberdade. Então, muitas coisas vão tirando a nossa liberdade e a nossa identidade. E isso também acontece no parâmetro da nossa vida em Deus. Nós vamos, muitas vezes, até a nossa... Vou até confundir aqui, irmão. Depois você me conserta aí. Eu vou dar uma confundida aqui, galera. Gente, muitas vezes a gente usa da nossa religiosidade como fonte de perder a nossa identidade. Você poderia explicar isso? Porque eu confundi. Né? Eu confundi. Porque a gente tem o costume, né, e é claro que é isso que acontece, né? Quando a gente, não sei, tem um encontro com Deus, num retiro, através da conversa com alguém, através de uma pregação que você escutou, de uma missa que você assistiu online, a gente se propõe a fazer uma mudança de vida, né? Quando a gente se sente tocado de alguma forma. E a gente se propõe aquilo, né? Eu vou mudar de vida, eu vou mudar. E esse desejo de mudança vai aumentando a cada dia. É natural que ele vai aumentando. É estranho se ele diminuir, né? Mas é natural que ele vá aumentando a cada dia. E não só um desejo, né? Mas as nossas atitudes cotidianas, o nosso dia a dia, ele vai mudando. Só que existe realmente esse cuidado que a gente precisa tomar diante de uma nova vida que a gente assume, de uma nova identidade, eu vou colocar assim, para que a gente consiga perceber que deve existir sim essa transformação. Porém, existe algo que é essencial em cada um, que não se perde quando a gente se propõe a uma vida religiosa, no sentido de costumes religiosos. Nós católicos, por exemplo, na minha conversão, há um tanto de anos atrás, eu não costumava frequentar a missa, eu não participava da missa dominical, muito menos diária. Quando eu tive esse encontro, depois de um retiro, eu comecei a fazer parte dessa rotina, né? De ir à missa aos domingos, da confissão e da comunhão. E daí você vai buscando mudar alguns hábitos, aqueles hábitos que são ruins, que se tornam vícios. Eu tive que mudar muitos deles. Mas por algum tempo na minha vida, essa identidade, essa nova identidade que eu fui descobrindo no Cristo, ela acabou se tornando para mim uma máscara. Que no fundo não era aquilo que eu estava vivendo. E aquilo incomoda, gente. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Porque hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu vivo a minha identidade. Eu tenho aprimorado a identidade que Deus me deu. E eu digo que não é fácil esse processo de, mesmo diante de uma vivência religiosa, né? Que no meu caso eu não vim para a comunidade logo em seguida. Né? Eu fiz um processo ainda de conversão, de participar de algumas atividades, para depois de um tempo vir morar na comunidade. Mas ainda durante um tempo isso se tornou assim, uma máscara religiosa. E o que a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente coloca somente uma máscara em que essa vivência ela não é real, ela não é verdadeira, chega um momento que tudo aquilo que um dia fez sentido e que me fez decidir por essa transformação de vida, aquilo perde sentido. E aquilo me entristece, aquilo me causa um vazio. Pensar, mas eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que eu fiz isso, eu não sei por causa daquilo. E a gente vai arrumando desculpas e no fundo a gente se sente incomodado. E por mais que você continue nessa vivência, eu frequento missa, né, participo de grupo de oração, enfim, cada um na sua realidade. Por mais que a gente continue nessa realidade, dentro de nós existe algo que incomoda. Fala assim, mas não é isso. Né? A gente mesmo, a gente começa a se sentir incomodado com as pessoas em volta, né? A gente acaba sendo julgador das pessoas, né? A gente negando tudo, né? E aí vai virando uma bola de neve, vai virando um contra-testemunho, assim, que daqui a pouco dá vontade de parar e falar assim, para tudo, eu não tô aguentando mais. Se não voltar numa realidade pior, né? Sim. Ou então você não aguenta aquilo ali e descamba pior do que já tava, né? E acaba sendo uma realidade muito triste, porque quando a gente se propõe, gente, a essa mudança de vida, não é só a nossa vida que muda, né? A gente pode achar que, eu mudei de vida, agora tá tudo bem. Mas você tá inserido numa cultura, né? Aquilo que a gente disse, a sua identidade, quem você é no mundo,
reflete nas outras Com pessoas. certeza. Reflete na sua casa, reflete no seu trabalho, reflete no seu grupo de amizades. E se você só usa essa máscara, em algum momento essa máscara vai ser prejudicial, vai fazer mal para as outras pessoas também. Além do mal que ela já tem feito para você mesmo. E é perceptível muitas vezes, eu passei por essa experiência, né? Dessa busca de uma identidade que não era minha, como fonte de santidade. Você olhar, você idealizar a vivência de determinadas pessoas e você querer imitá-las, mas não imitá-las no gesto que Jesus vivia, mas no gesto que é específico daquela vocação. Eu me lembro no começo da minha caminhada, a gente ia muito no tocão, né? O pessoal da Toca de Assis, por exemplo. E a gente era a galerinha do grupo de jovens, do Alicerce e tal, aquela coisa. E a gente ia nos eventos do Tocão, o Padre Roberto e tal. Aquilo lá me encantava. A forma que aqueles homens viviam, aquelas meninas viviam, era muito lindo, né? A doação total da vida para cuidar dos moradores de rua. E daí, o que acontecia? Quando nós voltávamos de lá, muitos de nós, inclusive eu, queria chegar em Pindamonhangaba, na escola onde eu estudava, né? Dentro da minha família, eu queria viver como Toca de Assis. Ou seja, eu, Angel, imagino todo agitado, todo, né, doido desse jeito. E daí eu queria ser mais centrado, eu queria ser mais espiritual, porque... E daí cansava, uma hora você cansa, porque sai da sua identidade, sai daquilo que você é. Ou seja, você consegue começar a perceber que a sua vocação não é aquilo. A sua vocação é outra, porque você está saindo fora, uma hora vai te cansar. E essa busca, e é por isso que nós precisamos ir em busca da identidade, porque a nossa identidade, ali está a nossa vocação. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo assim, né? Deus, um dia eu estava, né, pensando, né, nas escolas, né, o que eu iria fazer nas escolas para a juventude, né, de forma diferente, e me veio essa frase, né? Deus não pediu nada além daquilo que eu sou. Deus não falou assim, você não precisa inventar nada, Ângela. Eu chamei você por essa missão porque eu preciso de você assim. E Deus te chama, né, mano, naquilo que você é, na sua identidade, assim. Não para você ser imitador, ser igual à forma de viver ou à forma de religiosidade da outra pessoa, mas ser imitadoras do gesto de Jesus Cristo. Daí, gente, não importa se você é da renovação carismática, não importa se você é do grupo de jovens, não importa se você é de determinada, né, denominação da igreja, o gesto, a ação é igual para todos, que é amar, que nem Jesus Cristo falou. É isso que nos identifica como filhos de Deus, é isso que nos identifica como irmãos. E não é a forma de eu querer ser como a Amanda. A Amanda é muito mais quieta do que eu. Eu sou muito mais agitado. E eu não posso querer ser como a Amanda e a Amanda não pode querer ser como eu. Precisamos respeitar as nossas diferenças e o que nos une é a nossa busca pelo que Cristo fez. Pelos atos de Jesus Cristo. Aí a gente entra um pouco em Pedro e Paulo, né? E a gente percebe assim que nessa diferença que existe em cada um de nós. A gente não, na nossa essência nós somos completamente iguais, mas na nossa existência não. Na nossa forma de ser no mundo não. A gente vive na mesma comunidade, a gente tem o mesmo propósito, a gente tem o mesmo exemplo, mas a forma como cada um transparece, a forma como cada um comunica isso, é totalmente diferente. É doideira, né? E Pedro e Paulo são essas referências para nós, né? A gente, pelos relatos bíblicos, a gente percebe que Pedro é aquele cara mais durão, mais chucro, mais grosseiro muitas vezes. Paulo, em determinados pontos também, mas é uma pessoa mais intelectual, mais voltada para o conhecimento, mais centrado, talvez. E os dois também cheios de limitações, né? A gente vai lembrar que Paulo foi perseguidor do Cristo. Sim. Pedro traiu Jesus várias vezes. As suas fragilidades, né? A Bíblia não esconde isso. Não né? esconde. Por isso que a gente
fala dessa questão da descoberta da identidade, ela é diária, gente, porque aquilo que eu vivi lá atrás serve como medida para hoje, mas a vivência de hoje já não é igual a de lá de trás. Então a gente precisa buscar nesses exemplos, né? Nós da Igreja Católica temos Pedro e Paulo como duas colunas para nós, né? E a mesma transformação de Pedro e de Paulo, ela pode acontecer todos os dias na nossa vida. Mas o que foi determinante, né, para essa mudança, para essa transformação de vida de Pedro e de Paulo, do Ângelo e da Amanda, e que hoje precisa a cada dia ser atualizada? Um chamado de Deus, uma vocação específica. E eu não digo aqui vocação específica alicerce, por exemplo, a nossa, mas uma vocação específica Amanda, uma vocação específica Ângelo. Né? Porque não existe assim, eu quero viver a vocação específica da Elaine. Não tem como eu viver a vocação dela, porque Deus colocou nela todas as possibilidades para ela realizar a vocação que Deus chamou que ela vivesse. Não adianta eu querer viver a vocação do Ângelo. E o que é essa vocação, gente? Não é somente um chamado a viver uma comunidade, não é somente o chamado a viver sendo servo de um grupo de oração, não é somente ser chamado a viver Toca de Assis. É um chamado à vida todos os dias. A gente vai repetir isso aqui, eu acho que todas as vezes que a gente puder falar. Acorda, acorda, filho de Deus! É o chamado a viver a partir do momento que você acorda. Eu acordei hoje de manhã, 5:50, a minha vocação despertou, a minha vida despertou. E daí, o que faz parte da vocação de ser Amanda? Faz parte viver em comunidade, faz parte produzir pão de mel, faz parte conviver com os meus irmãos de comunidade. O que faz parte da vocação, por exemplo, do nosso fundador Maurício? Viver com a esposa dele. Enfim, a Elaine faz parte, se é a Elaine que eu estou pensando, faz parte viver com o marido dela, cuidar do filho, faz parte, enfim. Pensa aí na sua realidade de vida. Você é casado, você é solteiro, você é celibatário, você é missionário. Cada uma dessas realidades tem algo específico dessa vocação. E Deus colocou em você isso. E Amanda, como que eu sei se existe algo específico ou não? Somente vivendo todos os dias bem aquilo que Deus te propõe. Buscando, né, a sua verdadeira identidade. A gente percebe, e eu falo assim com muita propriedade isso, porque a gente está introduzido no meio das pessoas. A nossa missão é no meio do mundo circular ali, né? De onde estão as pessoas ali, dentro das escolas, junto com os professores. A gente é a Fundação Casa, nas ruas, visitando. Então a nossa missão é muito no mundo cotidiano. E todas as vezes que nós falamos essas duas palavras, vocação e santidade, gente, é cultura nossa aqui, talvez do Vale do Paraíba, sei lá, mas aqui para nós é direcionar já algo religioso, a uma vida religiosa. Nós não temos essa compreensão daquilo que a Amanda está falando, de vocação e de santidade, principalmente a palavra santidade, né? Você falou, buscar a santidade, a gente vai logo olhar para a vida dos santos, a gente já vai querer imitar como eles viviam, a forma que eles viviam, a sua religiosidade, e não o seu ser, e não as suas atitudes, né? Como nós somos uma cidade muito... O Vale do Paraíba é uma localidade de muita devoção, então nós somos criados nessas devoções. E o nosso ser, quando fala nessas palavras, logo se relaciona a isso. E não está necessariamente ligado à sua vocação a uma vocação religiosa, não, gente. A vocação em si é se despertar todo dia para aquilo que você precisa ser. E nós vamos vendo as necessidades hoje de um professor assumir a sua vocação. Nós vamos ver a necessidade de pessoas dignas,
que trabalham em fábrica, que trabalham nos hospitais, que conseguem ter uma sensibilidade. Nós precisamos urgentemente, como igreja, olhar para esse mundo, olhar para essa realidade, olhar para esses dias que são maus e ser essa identidade de Cristo no meio da sociedade. Quando nós olhamos para o documento que o Papa Francisco nos escreve sobre o Evangelho da Alegria, o Papa Francisco nos incomoda dessa igreja em saída. O Papa Francisco nos coloca em missão. Ele fala, gente, quem faz a experiência com Jesus Cristo, verdadeiramente, é impossível não ser um discípulo missionário. Ou seja, o nosso coração arde. E aí está a nossa necessidade, aí está a nossa vocação. E tudo que nós vamos realizar, então, a gente precisa realizar bem. Sendo no pequeno até o maior, né? Até as maiores coisas que nós precisamos realizar. Se o nosso coração for um coração que busca imitar a Jesus Cristo lá no seu serviço, você vai ser sinal de santidade. As pessoas vão te olhar e vão falar assim, nossa, é diferente. Ele é diferente. Por quê? Porque ali você está vivenciando a sua vocação na santidade. Porque você está buscando imitar a Jesus Cristo. Você está buscando imitar a Deus na realidade que você foi chamado. Porque é muito fácil, né, viver essa realidade dentro de um contexto religioso, né? Vamos dizer assim. E eu estava pensando aqui, né? Quando a igreja coloca, por exemplo, São Pedro e São Paulo como santos de referência para nós que nós celebramos ontem, o que a igreja destaca na vida dessas pessoas não é assim, por exemplo, na vida de Paulo. Quantas vezes ele pregou o evangelho? Não, a igreja não ressalta, ela não coloca assim à vista de todos quantas vezes Paulo pôde conversar com alguém e falar de Jesus. Mas a igreja destaca justamente essa transformação de vida de Paulo, né? Daquilo que de perseguidor, ele se transforma, ele se muda, ele se movimenta em direção a alguém que anuncia algo bom, né? Então a gente percebe assim que aquilo que, para nós entendermos um pouco melhor, aquilo que era vício na vida dos santos se torna virtude. Né, eu estava me lembrando de uma situação de Santa Teresinha do Menino Jesus. É uma santa da igreja, doutora, né, nossa patrona das missões. Ela viveu enclausurada, ou seja, ela não saía para evangelizar. Né? Hoje nós temos a graça de ter essa evangelização nas escolas, nas catequeses, nos retiros. Mas Santa Teresinha não teve. Ela foi santa, ela conseguiu construir a vida de santidade dentro de um mosteiro. E me veio na memória uma cena de um filme, do filme de Santa Teresinha, que fala sobre a vida dela. E nós, mulheres, gostamos muito da beleza, né? Por exemplo, a gente tem aqui a capela, então a gente arruma, a gente limpa, a gente tem todo o cuidado, todo o zelo. Aí vai, para completar, a gente coloca uma planta, uma flor. E a gente tenta colocar o melhor que a gente pode naquilo que a gente está fazendo. E me veio a lembrança disso, né, do filme de Santa Teresinha. Ela fez isso. Ela limpou a capela e fez tudo que ela podia de melhor. Foi no jardim do mosteiro onde ela vivia, pegou um vaso simples, colocou lá algumas rosas e colocou diante do sacrário, né, para decorar a capela e em oferecimento a Jesus. Aí passou um tempo, ela saiu da capela, veio uma outra irmã e colocou um arranjo muito maior, muito mais bonito, bem na frente do vaso de Santa Teresinha. E mulher emocional como é, né? Imagina assim, gente, quando se torna santo, né? Quando a igreja nomeia alguém santo, não é porque ele deixou de ser humano e virou um anjo, é porque ele foi um exemplo de humanidade, né? E nesse exemplo de Santa Teresinha a gente pode ver bem claro isso. A gente, quando faz, mulher, é muito emotiva, muito emocional, né? Ai, que bonito, gosto que todo mundo elogia, né? E ela fez aquilo ali com tudo que ela podia. E veio a outra irmã e fez também tudo aquilo que ela podia. Ou seja, as duas estavam no mesmo objetivo. Mas se Santa Teresinha se deixa levar só pela emoção dela, ela para e fala assim, mas que tanto essa irmã tem que fazer? Não viu que
coloquei ali a flor, não viu que já tava lá? Para dizer o que, gente, nesse exemplo? A santidade, ela vai se construir não por aquilo que Santa Teresinha, ela se construiu na vida de Santa Teresinha, não pelas flores que ela ofereceu, não pela limpeza que ela fez só, mas pela humildade que ela teve diante dessa situação. Ela não gritou, ela não bateu o pé, ela não discutiu com a irmã, ela ofereceu também aquele gesto da irmã em adoração a Cristo. Ou seja, ela não deixou com que a emoção falasse mais alto, ela não deixou com que a raiva falasse mais alto, com que a humilhação, talvez, que ela tenha sentido naquele momento, a gente não sabe o que ela sentiu exatamente. Mas cada um se coloca numa situação, você vai, coloca tudo que você pode, vem outra pessoa que faz algo melhor. Muitas vezes a gente se compara com o outro e a gente se deixa levar por essa comparação. Mas o que esse fato pode nos ensinar? Que independente daquilo que eu ofereço ou que o outro oferece, eu posso aprender a lidar com as minhas emoções, com a minha identidade, que a emoção faz parte dessa nossa identidade, e isso nos transforma cada vez melhores. Depois desse fato, a gente percebe, se vocês puderem assistir o filme Santa Teresinha, vai ilustrar muito bem isso. A gente percebe que ela vai avançando nesse crescimento, nesse amadurecimento. Santa Teresinha morreu com 24 anos. Então, muito menina, muito nova, né? Então, ela estava aprendendo muitas coisas. E o que fez dela ser santa foi justamente vencer essas limitações humanas, né? Porque, como eu disse, ela não saiu em lição, ela não pregou para muitas pessoas, mas ela fez ali do lar dela, do convento onde ela viveu, o canal de santidade, o canal de perfeição dela, né? E hoje eu não tenho como dizer se ela foi perfeita na identidade dela, mas a igreja reconhece que ela avançou, que ela amadureceu e que ela pode ser um exemplo de muita grandiosidade na nossa vida. Às vezes a gente pensa que ser grande é, sei lá, passar pelo mundo inteiro, viajar pelo mundo inteiro. Pode ser também, ter sucesso, pode ser isso também. Mas se eu tiver sucesso e eu não tiver o relacionamento com as outras pessoas, e isso não me provocar a ser alguém bom para outra pessoa, o sucesso vai ser vazio, o sucesso vai ser indiscutível para o sentido da minha vida, vai acabar perdendo a essência, o sabor, vai ser só um status. Daí quando chegar no final do dia, lembrei agora de uma frase do meu pai, ele sempre falava assim: você quer ter certeza se você está fazendo algo bom? Quando você encostar a cabeça no seu travesseiro e a sua consciência não te acusar, você pode ficar bem. Né? Frases familiares, né, que marcam a gente. Eu ouvia meu pai falar isso, eu não entendia muito bem, mas hoje eu sei, né? E na minha vivência como comunidade, né? Hoje eu tenho a graça de poder deitar minha cabeça no travesseiro e dizer, né? Claro que tem dias que eu não dou tudo que eu posso, mas nesses dias a minha consciência me acusa. Né? Nesses dias, essa falta de sentido aponta, Amanda, tá faltando. Né? Nesses dias, o estresse talvez me aponta, olha, você não tá doando tudo. Então, assim, a gente precisa muito estar sensível, mas não nessa sensibilidade que desestabiliza a nossa vivência, mas da percepção, né, das pessoas, da realidade, de como as pessoas estão me exigindo, né? Eu vejo que cada dia das nossas vidas é um chamado para essa vocação, a vocação de ser mãe, a vocação de ser pai, a vocação de ser filho, de ser trabalhador, de ser missionário, de ser quem você é. E daí, realizando essa vocação diariamente, se chega à santidade e sempre aprimorando. E para a gente partir para o final, aí, para as considerações finais, gente, não tente viver uma vida de saudosismo, daquilo que quando lá atrás era diferente, naquela época era desse jeito, porque os jovens daquela época eles escutavam, porque os relacionamentos, gente, passou. O desafio é hoje. O desafio é ser santo nos dias de hoje, e se é os dias de hoje, Deus nos dá capacidade para corresponder. Deus continua nos abençoando para que nós respondamos
as necessidades da mesma forma que os santos lá de antigamente responderam às necessidades que eles viviam. Então, não podemos mais ficar olhando para trás. Precisamos assumir a nossa identidade, aquilo que nós fomos chamados a viver, a nossa vocação para vivenciarmos a santidade hoje. E é possível. Porque, gente, os santos dos novos tempos, João Paulo II disse, são santos de calça jeans. Os santos dos novos tempos vão ser os santos que trabalharão em empresas, são santos que trabalharão em casas, serão santos que viverão nos dias de hoje na dignidade, imitando ser a mesma imagem de Jesus Cristo. Não adianta olharmos para trás num saudosismo. Somos chamados hoje, nos desafios de hoje, e Deus vai nos dar a condição providencial para que nós respondamos às necessidades. Então, filho, filha, não tenha medo. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de ser a pessoa de Jesus Cristo na onde você está. Não tenha medo de se encarnar assim como Cristo fez nesse mundo, na presença real. Quando nós, aí católicos agora, quando nós comungamos, nós não estamos podendo comungar o corpo de Cristo, mas quando nós tocarmos novamente essa presença real de Cristo, nós precisamos ser presença real nos lugares onde nós estamos, porque os dias são maus e nós precisamos ser respostas providenciais. Agradecemos a você que foi essa resposta providencial na noite de hoje para nós. Nós só estamos aqui pela graça de Deus e porque você também está aqui conosco. Então, mais uma vez, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Agradecemos a todos que estiveram por aqui. O Ângelo vai tentar ver. Aí, ó, o Luciano morou na frente de casa. Um abraço, Luciano, a Carol do Feital, a Elizabeth Teixeira. Deus abençoe a Gi, o Jairo, a Juliana. Gente, é muito interessante essa interação de vocês aí, porque a gente sempre fala no final, às vezes a gente fala no meio dos vídeos. A Juliana tá falando aqui, boa noite, muito bom, vocês poderiam fazer uma live no Facebook da Escola Milad, pra gente falar do amor de Deus pra garotada. Juliana, entra em contato aí com a comunidade Alicerce, a gente conversa sobre isso, seria muito legal, seria muito interessante, até porque nossas missões é relacionado também às escolas. Então, Juliana, eu peço assim, eu não sei se você tem o contato da comunidade Alicerce, ou manda aí no Facebook da comunidade aí um alô, a gente conversa sobre a possibilidade da live, né? Da gente fazer essa live aí pra galera do Milad. Pessoal, Eliane, você conhece? Elaine, desculpa, Eliane Márcio Reis. O Tércio, o Padre Tércio, olha que legal, bacana, Luquinha, a Isabel do Mombaça, o Celinho, a Poliana, Luciene, que Deus abençoe o pessoal aqui da comunidade, a Percy Cruz. Gente, a paz, que Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, não deixe de se inscrever no nosso YouTube, cara. Agora acabou a live, já vai lá, meu, já clica lá, inscreva-se lá, é rapidinho. A gente tá aí nessa busca aí do 1000 inscritos aí. Que Deus abençoe cada um de vocês, a galera do Instagram aí, a Ju que cantava no Alicerce, da hora, bacana, Rafael Messias, um abraço a todas as pessoas. É muito importante vocês colocarem os seus comentários, é muito importante pra gente. Também deixa lá um comentário no Facebook da comunidade Alicerce, o que você achou dessa live, quais são os assuntos que você gostaria de ouvir, né? Talvez tem pessoas aí que têm ideias aí, ó, Anjão, Amanda, Karina, Bruna, tal, Maurício, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Meu, deixa lá seu comentário, a gente precisa ouvir tal coisa.
Deixa, é muito importante, não ter medo de escrever aí, porque a gente sempre no final fala o seu nome aí e agradece cada um de vocês. Galera, fica com Deus, boa noite, até quarta-feira, se Deus quiser, e vamos aí caminhando a evangelização através das redes sociais. Fique com Deus! Deus abençoe. Tchau!